Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Durante estes dias no retiro eu preguei sobre o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Uma última mensagem deveria ter sido proferida no último dia à noite, mas o Senhor proveu coisa melhor para nós naquele dia. E o Espírito de Deus deu-nos outras coisas em lugar da pregação naquela oportunidade desta mensagem. Mas vamos hoje aqui no culto de doutrina continuar o retiro, concluir aquilo que foi pregado durante esses dias. 1 aos Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Aliás, leremos agora o versículo 1 e ao decorrer do tempo outros versículos serão lidos, mas leremos de início, de princípio, somente o versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 aos Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Podeis assentar. Os dons espirituais, sobre os quais já temos feito referência, eles estão nominados nos versículos subsequentes a este que lemos no capítulo de número 12. São manifestações espirituais, sobrenaturais, que resultam em edificação para a igreja, em conforto e apoio mútuo. Entre esses dons estão dons de revelação, que são dons que revelam algo, que fazem saber algo que naturalmente não seria conhecido, como é o caso da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento e do dom de discernir espíritos. O primeiro, o dom da palavra da sabedoria, dá soluções para questões controvertidas, inclusive problemáticas. O dom da palavra do conhecimento dá-nos ciência do que nós não poderíamos, pelas informações que temos, conhecer, mas Deus, em sua onisciência, nulo revela. E o dom de discernir espíritos faz-nos saber se numa situação é o Espírito de Deus que age, é o simples espírito humano ou é um espírito demoníaco. E sendo o espírito humano, se aquele espírito é um espírito invejoso, se é um espírito ciumento, que tipo de motivação há no recôndito. Os dons de operação, de milagres, os dons que trazem alguma ação divina, sobrenatural, espetacular, são os dons de curar, que a Bíblia coloca no plural, porque pode haver pessoas dotadas de dom para curar especificamente uma doença ou outra. O dom de operação de maravilhas, que resulta em coisas sobrenaturais operadas, que não a própria cura, que já está incluída no dom de cura. E o dom da fé. Este dom da fé não é referido à fé normal do crente, aquela pela qual ele é salvo. É uma fé especial, é uma fé para milagres, é aquela segurança que nos sobrevém para agirmos quando Deus quer operar grandes coisas. E muitas vezes o homem, orientado por Deus, ele fica confuso, ele fica tímido diante daquilo que Deus lhe ordena fazer, porque parece algo difícil de acontecer. E aí Deus nos capacita com uma confiança especial para agir. Mas há ainda os dons de inspiração, que se manifestam em uma palavra, que se manifestam em alguma palavra inspiradora. E aí nós temos o dom de línguas, e as línguas sempre serão para louvor ou oração,
aquele que fala em línguas ou está orando ou louvando, o dom de interpretação destas línguas e o dom de profecia. Mas eu estou falando de modo preliminar destes dons para que quando eu use a partir de agora a palavra dons espirituais, você saiba de que eu estou falando. Paulo começa dizendo: irmãos, acerca dos dons espirituais eu não quero que sejais ignorantes. Portanto, nós não devemos nos abrir para a realidade dos dons sem esclarecimento. Não devemos ser seduzidos pelo sensacional, senão ora poderemos nos deslumbrar diante de uma ação de Deus e noutro momento nos deslumbrarmos diante de uma ação demoníaca ou de um truque humano. Não devemos buscar os dons apenas porque eles são cintilantes, espetaculares. Nós devemos estar esclarecidos pela palavra acerca deles, do que eles são, para que servem, por que devemos buscá-los, com qual motivo Deus resolveu nos capacitar com estes dons. E meus irmãos, se devemos ser esclarecidos e não permanecer ignorantes, deve haver um prumo, deve haver um padrão, um parâmetro, para que nós, por ele, nos enquadremos na vontade de Deus. Este parâmetro, este padrão é a Bíblia Sagrada. Nós comentamos no retiro que logo em seguida a manifestação do Espírito no dia de Pentecoste, quando 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas, a multidão que os ouvia indagava: que quer isto dizer? E Pedro, pondo-se em pé, ele disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele enquadrou aquela experiência na moldura da palavra, na previsibilidade do profeta. Ele mostrou que aquilo ali se justificava porque estava dentro dos parâmetros da palavra de Deus. E portanto nós devemos colocar a palavra acima dos dons. Os dons não são para confirmar a palavra, como se ela carecesse de confirmação. Não são para colmatar as suas lacunas, como se ela tivesse alguma imperfeição. Os dons não acrescentam, não complementam, não confirmam. Os dons não são para doutrinar a igreja, conforme se verá. Os dons são para edificação mútua, para encorajamento recíproco entre os crentes, e os dons devem estar alinhados pela palavra de Deus. A Escritura é a nossa única regra de fé e de prática, é a nossa autoridade final em assuntos espirituais. Portanto, o tema dos dons não nos leva a imaginar alguma coisa que vai concorrer com a autoridade da Escritura em nosso coração, mas algo que também vai se sujeitar à autoridade da Escritura Sagrada. É interessante observar o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 36 e 37. Todo o capítulo 14 fala acerca de como os dons devem ser utilizados. A igreja de Corinto não vinha se alinhando com a palavra. Pessoas de modo precipitado, em nome dos dons espirituais, faziam coisas incompatíveis com a Bíblia. E então Paulo os corrige, dizendo de que modo devem usar os dons. E aí no versículo 36 e 37 ele diz o seguinte: no 36 fala ele ironicamente: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio a ela somente para vós? Meus irmãos, o órgão, ou melhor, os órgãos da revelação de Deus
eram os apóstolos. Os que escreveram o Novo Testamento ou eram apóstolos, ou como Marcos estava assessorado por um apóstolo. Marcos foi assessorado por Pedro, Lucas por Paulo. Na verdade, eles eram a pena de um apóstolo. Portanto, a Bíblia é chamada no Novo Testamento de doutrina dos apóstolos. E Paulo aqui está dizendo que acima dos dons estava a palavra apostólica, que agora nós temos escrita, é o Novo Testamento. E ele, ironicamente, diz aos de Corinto que não queriam encontrar limites no uso dos dons. Ele diz: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? São vocês os órgãos da revelação? São vocês a fonte da doutrina? Ou veio a palavra de Deus somente para vocês? Ou tem alguma revelação divina que não diga respeito a todos, mas somente a vocês? Vocês têm alguma especialidade aos olhos de Deus? Vocês são a fonte da palavra? Vocês são os únicos destinatários? E esta palavra irônica é para ver que eles vissem como arrogantes estavam. Mas o versículo 37 é a palavra de conselho. Paulo diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo, a Bíblia, a palavra apostólica, são mandamentos do Senhor. Note, se algum de vocês se julga um profeta, diz Paulo, se vocês se acham familiarizados com as coisas espirituais, então vocês vão reconhecer que de fato o que eu estou escrevendo, e logo todo o Novo Testamento, a palavra apostólica escrita, é mandamento de Deus. Portanto, acima dos dons está a palavra escrita do Deus vivo. Quando Paulo diz: não quero que sejais ignorantes, ele quer que aqueles de Corinto se esclareçam sobre os dons através da palavra apostólica, através do Novo Testamento, através da Escritura Sagrada. No versículo 2 de 1 Coríntios 12, voltemos ao texto de origem. No versículo 2, Paulo diz: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Noutras passagens, Paulo diz que o culto aos ídolos, às imagens de esculturas, na verdade é um culto aos demônios. Ele diz: o ídolo nada é, mas aquele que o cultua, cultua a demônios. As imagens esculpidas não são deuses verdadeiros. E quem não adora ao Deus verdadeiro, essa adoração é aproveitada por Satanás. Toda adoração dirigida a um ser ou a uma imagem que não é o verdadeiro Deus, esta adoração é recepcionada pelo pai da mentira, por Satanás, pelos demônios. E Paulo diz: olha, vocês se lembram de quando vocês eram gentios, quando vocês eram pagãos, serviam aos ídolos mudos, e vocês eram levados conforme eram guiados. O que Paulo quer dizer, irmãos, é que as manifestações demoníacas que aconteciam quando eles adoravam as imagens, ou seja, aos demônios, eram manifestações que os deixavam fora de si. Num centro espírita, um espírito maligno se apodera de uma pessoa disfarçando-se de um familiar, e a pessoa fica fora de si. Depois dizem a ela o que ela disse. Ela momentaneamente tem suspensa as suas faculdades. Sua personalidade é assaltada, é aviltada por aquele espírito maligno. O mesmo acontece
nos terreiros de macumba, nos cultos de origem africana, espíritos suspendem momentaneamente as faculdades das pessoas. A personalidade é violentada por uma entidade que assume a identidade naquele corpo, por uma entidade que assume identidade naquele corpo. Mas não é assim, irmãos, que Deus faz conosco. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba, para indicar como Deus lida com a personalidade humana. Ele não vai aviltar, ele não vai substituir a personalidade humana. Deus quer se relacionar conosco, com a nossa pessoa, não suplantá-la como as doutrinas panteístas conjecturam, não domesticá-las de maneira a deixá-las reduzidas a nada, como faz um espírito maligno. Quando nós, irmãos, nos relacionamos com Deus, em vez de nossa personalidade desaparecer, ela é fortalecida em Deus. Os elementos que causam-lhe corrupção são removidos para que ela se manifeste límpida. Na verdade, Deus muda o nosso caráter, mas preserva a nossa personalidade. Ele relaciona-se conosco. E aquele que está sob uma ação do Espírito Santo, ele está consciente. Ele não é agente involuntário, ele é participante. Ele sabe o que está fazendo, não lhe precisarão dizer o que ele fez depois. No dia de Pentecostes, em Atos 2,4, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, diz, e eles começaram a falar. Não foi o Espírito Santo que falou neles, foram eles que tomaram a iniciativa, que falaram. O Espírito Santo concedeu que eles falassem. Note a palavra conceder, concessão. O Espírito de Deus concedeu, mas não houve, irmãos, uma invasão na personalidade. Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32, a Bíblia diz assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqueles que são usados por Deus, eles não ficam fora de si. O espírito profético está sujeito ao profeta. Portanto, mais uma vez, nós vemos que Deus não faz conosco como os demônios fazem. Paulo diz, vocês se lembram? Quando vocês adoravam os ídolos mudos, vocês eram guiados, levados, ficavam fora de si. Não é mais assim. Com os dons espirituais, não é assim. Por isso não sejam ignorantes, venham ser esclarecidos pela palavra de Deus. Terceira coisa, onde o Espírito Santo opera, irmãos, Jesus é glorificado. Jesus é glorificado. Eu não creio na renovação carismática católica. Se você quiser conferir a diferença, veja um católico carismático falando em línguas e um crente, e você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença entre um crente cheio do Espírito, transpirando a glória de Deus, falando em línguas, e uma pessoa mecanicamente repetindo uma ladainha. Existe curso na renovação carismática católica para se falar em língua como se fosse uma coisa domesticável pela capacidade do homem. Os líderes da renovação carismática católica são psicólogos, a grande maioria, e os que vão se destacando, eles mandam para fazer psicologia na Universidade de Roma. Se você observar, você vai ver que os líderes são, como Harold Hahn, o jesuíta, grande parte deles, psicólogos, para encontrar estratégias de manipular pessoas, para falarem em línguas, sem uma intervenção sobrenatural, por truques, por táticas.
Eu conheço uma pessoa que é muito minha amiga. Ela pertenceu ao Shalom, foi uma das líderes, uma quase fundadora. É uma professora universitária. E ela, quando era muito engajada lá, eu a evangelizei por diversas vezes. Pouco funcionava. Ela se fechava, não me respondia nada. Eu dava um livro de um ex-padre que havia se convertido, ela rasgava e deixava picotado no chão para eu ver. Hoje essa pessoa não quer nada com a renovação carismática católica. Ela foi ganhando preeminência e o catolicismo se encantou com ela e custeou um curso de doutorado em psicologia em Roma. Ela foi lá. Quando ela aprendeu psicologia, ela descobriu que tudo o que ela estava fazendo era só uma manipulação. E ela voltou de lá, abandonou, tirou tudo que tinha por lá e hoje dedicou-se à vida universitária. Portanto, meus amados irmãos, não pode haver operação do Espírito Santo em lugares como a renovação carismática católica que intensifica a devoção a Maria. Nós não temos nada contra Maria, nossa irmã em Cristo. Mas nós queremos a Maria da Bíblia, que disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela não disse que era senhora, ela disse que era serva. Nós queremos a Maria, que quando alguém a procurou para alguma coisa, ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, é Jesus quem faz. Nós estimamos Maria como nossa irmã em Cristo, mas nós não temos nenhum precedente na Bíblia de alguém orando a Maria, clamando a ela. Não temos qualquer alusão à noção de que ela seja intercessora. Não há registro na Bíblia sobre a assunção de Maria. E na Bíblia fala-se sim de uma rainha do céu, mas era uma deusa pagã. Fala-se sim de uma Nossa Senhora, mas era a deusa Diana dos Efésios, não a Maria do cristianismo. Foi na verdade uma paganização do cristianismo que resultou em atribuição a Maria de títulos de deusas pagãs como Diana dos Efésios, Astarote, Semíramis e outras divindades do Egito, da Babilônia, do paganismo antigo. E não é aceitável que venha, irmãos, o Espírito Santo operar para fomentar a devoção a outro que não Jesus. Não é aceitável que ele venha fomentar a devoção à hóstia, que na igreja romana é chamado Santíssimo Sacramento. Nós cremos no pão e no cálice, como Jesus ensinou. Ele partiu o pão, ele não deu uma hóstia em forma redonda, que hoje é adotada por Roma para, na verdade, dar continuidade ao culto pagão do Deus Sol, cujo símbolo era uma espécie de hóstia arredondada. Mas Jesus partiu o pão comum e os discípulos, todos eles, beberam o cálice. Na igreja romana o povo é privado do cálice e é servido uma hóstia, que na verdade é fruto da aproximação com o paganismo, do culto ao Deus Sol. Quando o padre levanta a hóstia, as pessoas se ajoelham em sinal de adoração, porque disse que sob as palavras da consagração a hóstia transubstancia-se no corpo, alma e divindade de Cristo, e ela deve ser adorada, e as pessoas adoram a hóstia. E a igreja romana, na renovação carismática católica, que diz ser uma operação do Espírito Santo, fomenta este culto à hóstia, ao Santíssimo Sacramento, como dizem. Mas o pão que Jesus deu aos discípulos era um símbolo. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Memória é uma recordação de um ausente. Portanto, Jesus não vem estar no pão e nem o pão se torna Jesus, mas nós lembramos do que ele fez no partir do pão. É uma memória. Fazer isto em memória de mim. Aliás, não poderia ser aquele pão que Jesus serviu, o seu corpo partido na cruz, porque na instituição da ceia, quando ele partiu o pão, sequer ele havia ainda morrido na cruz. Como poderia ele estar dizendo verdadeiramente, em sentido literal, que aquele era o corpo dele partido, se ele ainda nem tinha ido para a cruz?
Quando ele disse isto é o meu corpo, era simbólico, como também quando ele disse eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou a porta. Era para que os discípulos, como ele disse, fizessem aquilo em sua memória. Onde o Espírito Santo está, só Jesus é exaltado. Veja aí, voltemos para 1 Coríntios 12, agora o 3. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Onde o Espírito Santo opera, o nome de Jesus, irmãos, não é denegrido, é exaltado, e é exaltado sem concorrentes. O Espírito de Deus não está entre as testemunhas de Jeová que negam a divindade de Cristo, e não está entre aqueles que colocam Jesus em posição secundária e Maria em posição primária. Veja aqui em João 16,14. Em João 16,14 a Bíblia fala o seguinte sobre o Espírito Santo. Jesus diz: e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Meus irmãos, note como Jesus traz o Espírito Santo para si. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus é o nosso único advogado. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. É o nosso único mediador. 1 Timóteo 2, versículo 5. É o nosso único sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 8, versículo de número 1. É o nosso único e todo suficiente Salvador. Atos 4 e 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus diz a João no Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que foi morto e reviveu, eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia. Vemos um homem cheio do Espírito Santo quando vemos Paulo, que disse aos de Corinto, alguns dentre os de Corinto estavam dizendo: eu sou de Paulo. Paulo disse: acabe com isso. Eu não fui crucificado em lugar de vocês. Vocês não foram batizados em meu nome. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Paulo diz: nós não pregamos ninguém senão a Cristo e esse crucificado. Nós não pregamos a nós mesmos, ele diz, mas a Cristo Jesus como Senhor. Ele diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem somos nós? Somos servos. Aleluia. Pedro, irmãos, que a igreja romana disse a pedra sobre a qual a igreja está edificada, no capítulo 4 de Atos, versículo 11, e a Bíblia católica e evangélica é a mesma. Pedro diz: ele é a pedra que os edificadores rejeitaram e que Deus colocou como pedra principal de esquina. E então no versículo 12 ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Estes homens eram cheios do Espírito Santo, Pedro, Paulo, porque só falavam de Jesus. Filipe chegou a Samaria e diz a Bíblia, ele pregou o nome de Jesus. Ele se encontrou com o eunuco e começando da escritura em que o eunuco já estava lendo, ele anunciou a Cristo. É Cristo, é Cristo. Essa é a mensagem da igreja. Onde o Espírito Santo está, Jesus é glorificado. Não podemos aceitar a doutrina dos russelitas, que se chamam testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus é o arcanjo Miguel que se encarnou. Não, Jesus é o verbo de Deus, é o Filho unigênito de Deus, é um com o Pai, é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Tomé disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Portanto, irmãos, o Espírito Santo focaliza em Jesus. Vou dizer até uma coisa estranha: onde se fala muito do Espírito Santo, o Espírito Santo não está lá. Porque Jesus diz em João: ele não falará de si mesmo, mas dirá aquilo que tiver ouvido, ele me glorificará.
Eu já vi igrejas que só falam no Espírito Santo, Divino Espírito Santo, invoquemos o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não está lá, porque o Espírito Santo não fala de si, ele fala de Jesus. Quando alguém diz, vocês são pentecostais, só falam no Espírito Santo, eu digo não, nós somos pentecostais e pelo Espírito Santo só falamos de Jesus. Aleluia! Ah, mas vocês falam do batismo no Espírito Santo. Sim, para glorificar aquele que batiza no Espírito Santo. Os irmãos já notaram que quando João Batista vai falar do batismo no Espírito Santo, ele não fala nada, ele só fala do batizador. Ele diz, ó, depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno de andar atrás dele, carregando as alpercatas dele, e ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Jesus é o centro, é Ele que salva, é Ele que batiza no Espírito Santo, é Ele que vai voltar. O mesmo Senhor descerá do céu, ao soar da trombeta, a voz do arcanjo, para levar a sua igreja para o céu. Aleluia. Paulo, irmãos, quer que os dons sejam enquadrados na moldura bíblica, mas Paulo não quer desestimular os dons. Ele não quer desestimular, pelo contrário. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Se alguma vez eu disser para você, irmão, isso não é um dom espiritual, você pensou que era, eu disser que não pense que eu estou lhe desestimulando. Por pregar aqui como deve ser o dom, não pense que eu não queira que o dom não se manifeste. Paulo estava doutrinando a igreja, mas Paulo disse, irmãos, já que vocês estão tão desejosos, eu quero é que vocês tenham dons mesmo. Eu quero que vocês procurem abundar neles para a edificação da igreja. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo diz assim a partir do versículo 19: não apagueis o Espírito. Paulo não era apagador de fogo não, irmãos. Paulo colocava era mais lenha no fogo. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Mas não esqueça o versículo 21: examinai tudo e retende o bem. Paulo diz, não desprezem não. Eu não quero apagar não, mas vamos examinar à luz da Bíblia Sagrada. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 7, Paulo diz, eu quero que nenhum dom falte a vocês, enquanto vocês aguardam a manifestação de Jesus. Isso mostra, sabe o que, irmãos? Que os dons espirituais não cessarão até que Jesus volte. Aleluia! Isso quer dizer que Paulo, enquanto Jesus não voltar, quer que a igreja tenha todos os dons e não falte nenhum. Paulo queria os dons, mas queria da maneira certa. É importante no assunto dos dons que nós entendamos o seguinte, irmãos, que não basta que tenhamos os dons, é preciso que eles se manifestem. Há pessoas que receberam dons espirituais em algum momento de suas vidas, esses dons já se manifestaram, mas depois eles pararam de se manifestar. E Paulo entende que os dons devem se mostrar eficazes. A Timóteo ele diz, aviva o dom que há em ti. Veja aqui o que ele diz no capítulo 12, do 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os dons aqui são os que mencionei: palavra da sabedoria, do conhecimento, dom de discernir espírito, fé, milagres, cura, profecia, línguas, interpretação. No versículo 5 ele diz, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios são os 5: apóstolos, profetas, que foram o fundamento da igreja, e agora pastores, evangelistas e mestres. Mas no versículo 6 ele diz, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, no 4 ele fala dos dons espirituais, no 5 ele fala dos ministérios, mas no 6 ele fala das operações. Deus quer que os dons espirituais e os dons ministeriais tenham operação, sejam energizados, sejam eficazes.
tenham manifestação. Por isso o versículo 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus quer, irmãos, que os dons se manifestem. Que se manifestem. Nós temos que buscar a manifestação operacional dos dons espirituais. E pastor, para que os dons? Para que a manifestação dos dons? Qual o propósito? Deus não dá nada sem que haja um propósito. O propósito é a edificação da igreja. Aqui no capítulo 12, verso 7, ele diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E num texto que eu já li, 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 12, Paulo diz: procurai abundar neles, nos dons, para a edificação da igreja. A palavra edificar quer dizer levantar. Os dons, irmãos, são para levantar a igreja. Há alguns lugares em que as pessoas supõem estarem lá se manifestando os dons espirituais, mas na verdade as profecias assim lá chamadas são apenas anunciação de desgraças, coisas esotéricas e confusas que trazem uma perturbação, uma indefinição, ameaças sem destinatários que a todos preocupam. E as pessoas saem de lá oprimidas, deprimidas, confusas. Meus irmãos, isso não é uma manifestação legítima de um dom espiritual vindo de Deus. Os dons são para levantar o povo do Senhor. Os dons são para edificação, para alegria, para fortalecimento, para encorajamento, para conforto, consolo da igreja de Cristo. Onde os dons se manifestarem, nós vamos presenciar este efeito. Logo, os dons não são para a promoção pessoal. Não são para as pessoas se autopromoverem. Só busque um dom se você estiver certo de que com ele você vai abençoar os outros. Não pense em ter um dom para você ganhar preeminência, para você ser o foco das atenções. Se essa for a sua motivação, você não vai ser usado por Deus. Você tem que buscar pensando na igreja de Cristo. Não busque o dom que melhor lhe promove, busque o dom que possa lhe assistir naquilo que você está fazendo para Deus, que possa lhe ajudar a desempenhar aquilo para o que você se sente chamado por Deus. Pense na glória de Deus, pense na igreja, não pense em si mesmo. Eu me lembro que o pastor Elianai Cabral uma vez contou que ele estava numa igreja e uma pessoa levantou-se, interrompendo-o, inclusive, enquanto ele estava falando, e como se estivesse profetizando, a pessoa disse: meus servos, eu quero que vocês me louvem com o hino tal, como se fosse ela instrumento de Deus, e como se Deus quisesse ser adorado especificamente com um determinado hino. Mas, meus irmãos, na verdade aquela mulher estava querendo era dominar a liturgia do culto. Deus não tem preferências por músicas específicas, Ele tem preferências pelo coração. Efésios 5:18 diz: enchei-os do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Deus está preocupado com o seu coração. Desde que o hino não seja herético na letra, inapropriado na música, Deus não vai preferir este ou aquele. Ele quer é que você o adore de coração, porque Deus não procura primariamente adoração, Deus procura adoradores. Jesus disse que o adorem em espírito e em verdade. E o pastor Elianai Cabral disse: vamos cantar qualquer hino, menos este que esta mulher pediu.
E a mulher novamente disse: meu servo, por que tu me desobedece? Coisa do tipo. E ele disse: qualquer um menos esse. O pastor da igreja, ele era pregador convidado, o pastor Elenay Cabral. Naquele lugar, o pastor da igreja oficial disse: mas pastor Elenay, todo culto essa mulher orienta o culto, ela é usada por Deus para dizer o que é que Deus quer, como é que o culto seja feito. Pastor Elenay Cabral disse: hoje não. E quando a mulher insistiu, ele olhou e disse: sai, demônio, em nome de Jesus. E a mulher estatelou, estribuchou no chão, e o demônio saiu. Era um demônio, irmãos, que estava enganando aquela congregação. O pastor Mauro Rogério, um homem de Deus, um servo de Deus, do Rio de Janeiro. Este homem tem uma profunda ligação comigo. Primeiro porque ele, assim que eu me converti, eu era novo convertido, tinha meses, ele anunciou que eu seria pastor. Ele olhou para mim e disse que eu seria pastor. Eu estive no Rio de Janeiro, recém-convertido, ele é de uma igreja do Rio. Ele olhou para mim e disse: você vai ser pastor. E o curioso, irmãos, ele disse qual a roupa que eu estaria. Como ele me viu sendo ordenado pastor naquele dia. Eu era um novo convertido, eu tinha 15 ou 16 anos. Quando chegou o ano em que eu fui ordenado pastor, eu fui ordenado com 20 anos, quebrando várias regras, porque eu era solteiro, menor de idade, a maioridade era aos 21 anos. Mas os batistas nacionais se impressionaram tanto com o meu testemunho, com os meus conhecimentos, que quebraram as duas regras para me ordenar pastor. Mas antes que isso acontecesse, ele disse para mim qual era o ano que eu ia ser ordenado pastor. Esse tal ano. No dia que eu fui ordenado, eu me vesti. E quando eu estava olhando no espelho, eu comecei a chorar. Eu não me lembrava mais, irmãos, mas eu estava com a roupa que ele disse que eu estaria. E uma vez eu estive na igreja dele, acho que foi a última vez que eu preguei lá. Aquele homem, irmãos, tão ousado, ao mesmo tempo era tão humilde. Depois que eu terminei de pregar, ele chorava copiosamente enquanto eu pregava. E ele pegou o microfone e disse: pastor Glauco, tudo que eu falei sobre você até hoje não é porque eu sou especial. Ele disse: é porque você tem um chamado especial de Deus. Tem alguma coisa de Deus em você que é especial. E até então ele havia sido meu mentor. Mas naquele dia, chorando diante de toda a igreja, ele se ajoelhou e ele disse: eu quero que você imponha as mãos sobre a minha cabeça e ore por mim, para eu ter aquilo que Deus deu para você. Meus irmãos, o pastor Mauro, uma vez aconteceu isso, eu não estava lá, mas quando eu fui eu soube. Ele estava num culto e entrou duas pessoas estranhas, pessoas que não eram habituais na igreja. Ele não sabia de onde é que elas tinham vindo, elas não se apresentaram, eram estranhas. E durante o culto uma pessoa ficou endemoniada. Ora, a primeira iniciativa numa situação como essa da igreja é esperar que o pastor tome a iniciativa e diga como deve fazer, como se posicionar. Mas antes que o pastor Mauro, irmãos, fizesse alguma coisa, aquela pessoa estranha que estava lá imediatamente tomou a frente, como se ela já soubesse até que a outra ia ficar endemoniada, e disse para o demônio sair. E todo o povo ficou voltado para aquela pessoa estranha que havia se expulso o demônio. O pastor Mauro diz que depois disso ele ficou durante o culto toda hora pensando: que pessoa estranha, violenta a autoridade do pastor, chama a atenção da igreja, como se estivesse concorrendo. E ele contou que ficou durante o culto todo perturbado, achando aquilo ali muito estranho.
E quando terminou o culto, ele já havia chegado a uma conclusão de que o demônio não tinha saído da primeira mulher, da que ficara endemoniada, que aquela outra era alguém que usurpara a sua autoridade de pastor e fora lá, ordenou que o demônio saísse. O demônio se encolheu para favorecer aquela pessoa, para colocá-la numa posição que desonrava o pastor, que deveria ter sido o que resolveu o problema. E ele diz que deu amém. As pessoas estavam saindo quando a pessoa que tinha se manifestado endemoniada estava na porta. Ele disse: pare! E a pessoa parou. Ele disse: agora saia dela em nome de Jesus. E naquela hora a pessoa foi verdadeiramente liberta pelo poder do Evangelho. Meus irmãos, os dons não são para promover uma pessoa, para desafiar a autoridade do pastor, para desafiar a estrutura da igreja. Não, é para a edificação da igreja. Nós temos que buscar os dons para a edificação da igreja. E por isso nós devemos ter amor no coração. Quer ser usado por Deus nos dons, primeiramente tem amor. Amor por Deus e amor pela igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Note o que a Bíblia diz. Primeiramente, segui o amor, depois procurai com zelo os dons. Dons sem amor são inúteis. Paulo disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu sou como um metal que soa, o símbolo que tine. Ainda que eu tenha todo o conhecimento, tenha o dom de profetizar e tal fé que eu transporte montes, se eu não tiver amor, nada vale, diz o apóstolo Paulo. Os dons devem ser exercidos por aqueles que têm amor pela igreja. Deus, irmãos, diversifica os dons de acordo com os chamados, para que as pessoas sejam umas abençoadas pelas outras. 1 Coríntios 12, do 8 ao 11. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É um Espírito, mas uma diversidade de dons. Um tem um que o outro não tem, e vice-versa, e assim a igreja se abençoa pela complementação mútua. A profecia dentre esses dons, irmãos, ela tem um privilégio. Paulo mostra esse privilégio na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, quando ele diz: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que que ele diz principalmente o de profetizar? Porque nem todos precisarão dos dons de curar, e logo só alguns receberão. Os que visitam os enfermos, os evangelistas que estão em campos pioneiros. Nem todos terão o dom de discernir espírito, só os conselheiros, os que estão orientando. Mas qualquer um de nós pode profetizar, porque este dom, ele não se caracteriza por uma vocação específica, mas é um dom congregacional. Ele abençoa a igreja reunida, independente de qualquer chamado específico que você tenha. Paulo diz: a um é dado este dom, a outro aquele. Mas sobre o de profecia ele diz que qualquer um pode profetizar, pode ser usado por Deus nesse dom. Veja aí o que ele diz. 1 Coríntios 14, versículo 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Mas a profecia não é o que alguns pensam, não é previsão do futuro, não é um dom para você repreender o irmão. Repreenda com base na Bíblia se ele estiver errado. É uma palavra de encorajamento que você dá ao irmão, mas sob inspiração de Deus.
a palavra certa, da hora certa, para o destinatário certo. É uma palavra de consolação. Esse dom pode operar sem ele ser percebido durante uma conversa. A pessoa não percebeu o dom, mas o abençoado pelo dom está alegre porque ouviu uma palavra de Deus. Não precisa a pessoa entrar em transe, não precisa mudar a voz, é uma palavra de encorajamento, mas a palavra que vem de Deus. O dom de profecia é para edificação, exortação, que é encorajamento e consolação. Agora, outra coisa, que já me reportei a isso no retiro e falo de novo: o acesso aos dons espirituais ocorre pelo batismo no Espírito Santo. Esses dons não estão disponíveis a todos os crentes assim que se convertem, mas aqueles que foram batizados no Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito e profetizarão. Atos 2. Atos 19. Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e depois profetizaram. Portanto, o batismo no Espírito Santo é que abre a porta para os dons espirituais. E o batismo no Espírito Santo é evidenciado, conforme mostramos nos dias do retiro, pelo falar em línguas. Eu sou batizado no Espírito Santo, falo em línguas como evidência, e se me abrem as portas dos dons. Alguém talvez diga: mas pastor, as línguas não são um dom? Aqui eu quero diferenciar as línguas como dom e as línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. Um dom é para a edificação da igreja, nós lemos aqui o tempo todo. Se eu falo em línguas sem interpretação, a igreja não é edificada, então não é um dom. As línguas que são dons, elas são sempre interpretadas. São as chamadas línguas congregacionais. O conteúdo do que eu falo em línguas é uma oração pela igreja, e logo a igreja deve dar amém. É uma expressão de louvor pelo que Deus tem feito na igreja, logo a igreja tem que dar amém. Então vem o Espírito Santo e dá a um outro ou a própria pessoa o dom de interpretar, para que a igreja entenda e diga amém. Mas quando eu falo em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo, essas línguas não são interpretadas. Paulo diz que essas línguas são para a pessoa edificar a si mesma. Essas línguas são devocionais. O que eu estou falando em língua não precisa de interpretação, porque eu estou orando pela minha vida. Eu estou louvando a Deus porque Ele tem feito na minha vida. Então as línguas congregacionais com interpretação são o dom. Nem todos têm línguas congregacionais. Paulo diz: falam todos diversas línguas, e em seguida diz: interpretam todos. Como quem diz, nem todos têm línguas interpretáveis, congregacionais. Mas em relação às línguas devocionais, ele diz: eu quero que todos vós faleis em outras línguas. Então primeiro eu tenho que ter essas línguas, evidência do batismo no Espírito Santo, para entrar nos dons espirituais, para ter ao dispor os dons espirituais. Mas é mais do que isso. Essas línguas devocionais que eu começo a falar quando sou batizado no Espírito Santo, conforme eu disse no retiro, elas, digamos assim, dinamizam o contato entre o meu espírito e o Espírito de Deus, para favorecer a outros dons. Quando Paulo diz: quem fala em língua edifica a si próprio, uma tradução alternativa seria: quem fala em língua carrega-se a si mesmo. É como uma bateria sendo carregada. Então você que é batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, fale em línguas. Porque quando você se exercita no falar em línguas, você abre poros no seu espírito para ações do Espírito Santo em outros dons espirituais. Diz aqui a Bíblia Sagrada, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2 até o 4. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Note, a profecia dirige-se aos homens para abençoá-los. Em exortação, encorajamento, edificação, consolação. O que fala em línguas fala com Deus, em mistérios, em segredo. O versículo 4 diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja.
Observe como a Bíblia é clara, irmãos. Eu não posso edificar o meu próximo sem que primeiro eu seja edificado. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, quando eu falo em línguas, eu me edifico para me preparar para, mediante outros dons, edificar o meu próximo. Por isso que nós ensinamos que se você não tem línguas com interpretação, fale no seu lugar. Mas se você tem línguas com interpretação, então se dirija à congregação para falar a ela. Os dons espirituais, irmãos, são de manifestação pública. As línguas, cada um fala no seu canto, são devocionais. Paulo faz duas perguntas interessantes: que farei e que faremos? Que farei? Falarei línguas. Que faremos? Vamos manifestar os dons espirituais. Olha o que farei aí de Paulo. 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, eu vou orar com o Espírito em línguas e vou orar com a mente. Eu vou cantar com o Espírito em línguas e vou cantar com a mente. Vou cantar dos dois modos, vou orar dos dois modos. Isso é o que farei. E o que faremos? Aí a congregação. Veja aí 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Ou que faremos, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, qual é o conselho final de Paulo? 1 Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Ou seja, nós não vamos proibir você de falar em línguas. Fale, se edifique e procure os dons espirituais. Não pare nas línguas. Procure os dons espirituais. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra verdadeira, fiel e eficaz. Aplica ao coração de cada um que a ouviu e dispõe o coração de homens e mulheres para contigo, do teu povo para te buscar e se encher do teu espírito e ser usado nos dons espirituais. Faz a obra no nosso meio, te pedimos, em nome de Jesus. Eu pergunto nessa noite, talvez haja alguém aqui que diz: pastor, você falou de tantas coisas, algumas eu nem as entendi bem, mas eu entendi que Jesus Cristo é o único caminho, é aquele a quem eu devo render a minha vida, invocar por Salvador, e eu quero entregar a Ele a minha vida nessa noite. Eu quero tê-lo por Senhor do meu coração. Se houver alguém que quer tomar esta decisão, levante a sua mão e nós vamos orar também por você nessa noite. Se alguém que quer entregar seu coração a Cristo e que ainda não o fez, também esse é um momento de salvação.